Quer ajudar no apostolado da Vox Católica? Torne-se membro do canal. Com um valor simbólico mensal, você ajuda a custear as despesas de produção e colabora com o crescimento do projeto. Clique em Seja Membro e saiba mais. Liturgia diária. 12º domingo do tempo comum. Primeira leitura: Jeremias, capítulo 20, versículos 10 a 13. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem, das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Segunda leitura. Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 15. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós,
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente tenta levar para vocês uma explicação das leituras da nossa missa numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem que todos possam compreender. Pessoal, no dia de hoje, a gente celebra o 12º domingo do tempo comum e a gente vai falar sobre a dificuldade de ser discípulo de Jesus em tempo integral. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir a você que está nos ouvindo, deixe um joinha, deixe um comentário, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, se inscreva no nosso canal. Tudo isso são maneiras de vocês nos ajudarem a evangelizar. Sejam nossos parceiros nesse projeto de evangelização. Faça isso agora para você não esquecer. Deixe um comentário, deixe um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Desde já eu agradeço a ajuda de cada um de vocês. Como eu disse, pessoal, hoje a gente celebra o 12º domingo do tempo comum. E a nossa liturgia ela vai colocar em evidência para a gente a dificuldade de ser discípulo em tempo integral, né? De sermos testemunhas do projeto de Deus para as pessoas que estão à nossa volta o tempo todo. O discípulo sempre vai estar sujeito às perseguições que são feitas por parte daqueles que não aceitam o projeto de Deus. Mas, por outro lado, o discípulo também pode ter certeza de que o amor de Deus vai estar sempre do seu lado, vai estar sustentando o discípulo nos momentos de dificuldades e vai renovar o seu ânimo para que ele sempre siga em frente no caminho da salvação, sendo luz e testemunho para todas as pessoas. Para isso, é preciso somente que a gente diga o nosso sim com sinceridade a Jesus e que nós nos abramos às orientações e à condução do Espírito Santo. A nossa primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Jeremias. Jeremias, gente, é como se fosse um modelo de profeta sofredor, que sente as consequências da perseguição, da solidão e do abandono por causa do seu compromisso com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Jeremias nunca deixou de confiar em Deus e também nas suas promessas. Ele sempre se colocou como um anunciador fiel, coerente e comprometido com as propostas que Deus faz para nós. Jeremias nasceu na cidade de Anatote, mais ou menos, pessoal, no ano 650 a.C. Ele exerceu a sua missão de profeta entre os anos 627 e 586 a.C., no reino de Judá, principalmente na cidade de Jerusalém. Jeremias era um ser humano de natureza muito sensível. Ele era um homem cordial, uma pessoa pacífica, que desejava conviver na tranquilidade junto com a sua família e com os seus amigos. Ele não era uma pessoa belicosa, uma pessoa dada a disputas, a confrontos, nem mesmo para ser agressivo no seu jeito de falar, Jeremias era. Ele era o tipo de pessoa pacata e discreta. No entanto, ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus para uma missão que não era muito parecida com o seu jeito de ser, conforme a gente pode ver no versículo 10 do capítulo 1 do seu livro. Lá está escrito: Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Mais à frente, no capítulo 20, a gente ainda vai ver o profeta dizendo que cada fala sua é para fazer um prenúncio da aproximação de tempos de violência e de devastação, de destruição e de morte.
E a consequência disso tudo para ele foi se tornar um objeto de desprezo, de maldição por parte de todas as pessoas ao seu redor. Até mesmo os seus familiares e os seus amigos, os reis e os sacerdotes, todas as pessoas, todos se afastavam dele assim que ele abria a boca para profetizar. Tudo isso fazia com que ele, em virtude da sua natureza boa, delicada, sensível, ele sofria bastante por causa da solidão e do abandono em que a sua vida havia se convertido por causa da sua missão profética. Não deve ter sido, pessoal, nada fácil para Jeremias. Mas Jeremias era um homem totalmente apaixonado pela palavra de Deus, um homem que amava demais o contato com Deus. E ele sabia que ele não podia viver em paz, sossegado, se ele recusasse, se ele não proclamasse com vontade, com vigor, com fidelidade, essa palavra que ele tanto amava. Mas como ser humano que ele era, nos momentos em que ele mais sofria, nos momentos de maior solidão, de maior abandono, onde todo o peso da consequência da sua pregação caía sobre ele, quando ele se sentia muito amargurado, o profeta Jeremias deixou que os sentimentos, que naquele momento dominavam seu coração, acabassem subindo para sua boca e se transformassem em palavras. Jeremias se queixou a Deus, ele reclamou com Deus das consequências que a sua missão estava trazendo para a sua vida, dos problemas que ele enfrentava por ser esse anunciador fiel da palavra de Deus. No seu livro a gente vai ver queixas e lamentos em virtude de sua vida, que aparentava para todos ser uma vida fracassada. Alguns textos que a gente lê são conhecidos como confissões de Jeremias e são verdadeiros desabafos do profeta, em que ele se coloca diante de Deus com muita sinceridade e também com rebeldia, mostrando toda a sua desilusão, toda a sua frustração e amargura. O texto da nossa leitura de hoje faz parte desse contexto, dessas confissões de Jeremias. Nesse nosso texto de hoje, Jeremias fala da multidão que está à sua volta e que não aguentava mais ouvir pregações sobre castigos. Essa multidão começa a proferir injúrias contra o profeta, com o desejo de fazer com que ele se cale, com que ele não mais anuncie tantas coisas aterrorizantes para as pessoas. A impressão que a gente tem ao ler o texto é que eles estavam preparando mesmo um ambiente em que ele pudesse ser apanhado em alguma palavra, e então ele seria julgado pelo povo. Mas não para um julgamento justo, mas para um julgamento sumário, para um linchamento popular mesmo. Jeremias estava correndo sério risco de vida. Mas no meio disso tudo, o que mais doía no íntimo dele era o fato de que até os seus amigos mais chegados tinham dado as costas para ele e tinham se juntado do lado daqueles que queriam matá-lo. Justamente Jeremias, uma pessoa que nunca teve a intenção de magoar ninguém, de ofender ninguém, mas que somente se colocou à disposição de Deus para anunciar sua palavra. Justamente ele agora se sente abandonado por todos, marginalizado por todos. Mas todo o lamento do profeta é interrompido por um hino de louvor a Deus, onde Jeremias manifesta a sua confiança, a confiança que ele tinha em Javé, no Deus que não falha e que não vai falhar com ele. Apesar de toda a situação que ele vivia naquele momento, ele manifesta a certeza de que, mesmo abandonado por todos, ele não está sozinho. Jeremias confia em Deus, no seu poder, na sua justiça e no seu amor por ele. Ele sabe que Deus nunca abandona aquele que nele confia, aquele que a ele se entrega, aquele que é desprotegido e perseguido injustamente pelos poderosos desse mundo. Pessoal, ser profeta não é uma missão fácil. O mundo não costuma gostar de pessoas que questionam o modo como a tranquilidade deste mundo, o modo como o sossego deste mundo, particularmente daqueles que são os poderosos do mundo, é conquistado.
Normalmente, essa é uma conquista que vem através da falta de paz e de sossego para a maioria das outras pessoas, daquelas que não gozam dos mesmos privilégios. A gente tem tantos exemplos de tantos profetas modernos, pessoas do nosso tempo, que foram questionadores desse sistema que privilegia poucos em detrimento de muitos. Como a gente vê isso hoje em dia também no nosso país, em tantos países pelo mundo, onde os poderosos sempre oprimem e fazem calar todos aqueles que questionam o modo como eles conduzem as suas vidas e como eles oprimem os que não têm os mesmos privilégios. O mundo também, gente, não costuma gostar de pessoas que fazem críticas aos seus valores, aos valores preponderantes, aos valores da moda, que são difundidos por aqueles que são responsáveis pela formação da opinião de muitos. Hoje em dia a gente ouve falar tanto, em influencers. Pois é, muitos desses valores que os influencers propagam são incompatíveis com aqueles que nos foram ensinados por Jesus. Mas num mundo dominado pelos meios de comunicação, aqueles que levantam a voz para enfrentar, para combater esses valores que são contrários aos ensinamentos de Deus, essas pessoas recebem o devido enfrentamento do sistema, que não quer perder os seus privilégios e o seu poder de dominação sobre os outros. São tantas e tantas críticas que aqueles que criticam o sistema recebem. Que nós possamos ter a coragem, como anunciadores da palavra de Deus, que nós devemos ser todos os dias, que nós tenhamos a coragem de não nos calarmos, mesmo sabendo que nós percorremos um caminho cheio de críticas, de incompreensões e talvez até de solidão e de isolamento. Talvez muitas pessoas se afastem de nós quando nós fizermos críticas ao seu modo de pensar e de agir, mesmo que sejam críticas com amor. Mas a gente não deve se esquecer de que esse é o caminho que Deus nos chama a percorrer. A gente não pode se calar. Não é um caminho de compromisso com os poderosos do nosso tempo. Não é um caminho de conivência com os valores que são contrários ao Evangelho de Jesus. Mas é um caminho de fidelidade ao seu projeto e à sua palavra. Nós podemos até sofrer, ouvindo críticas das pessoas. Nós podemos ser abandonados por muitos que nós julgávamos que nos amavam. Nós podemos sentir a dor de uma solidão momentânea. Mas nós não podemos deixar de anunciar com palavras e principalmente com o nosso exemplo, com a prática do dia a dia, o projeto de Jesus. Essa é a missão que Ele confia para cada um de nós. Sejamos firmes nessa determinação de sermos discípulos de Jesus. Na segunda leitura de hoje, a gente tem mais uma vez um trecho retirado da carta de São Paulo aos Romanos. Lembremos sempre, pessoal, que durante o período em que essa carta foi escrita, existia uma crescente tensão entre os cristãos de origem judaica, que além da adesão a Jesus, além da fé no Cristo, eles achavam que era necessário o cumprimento dos preceitos da lei de Moisés. E os cristãos que tinham vindo do paganismo, que se recusavam a aceitar essa obrigatoriedade do cumprimento da lei judaica. Essa questão era importantíssima naquele tempo, principalmente nos lugares onde grande parte da comunidade era de origem pagã, como no caso da comunidade de Roma. E se não houvesse um arrefecimento daqueles problemas, daquelas discussões, poderia ocorrer uma divisão, poderia ser quebrada a unidade da igreja que estava nascendo. Paulo trata bastante dessas questões ao longo dessa carta. Ele diz que tanto judeus como pagãos viviam mergulhados no pecado e que a justiça de Deus salva a todos. Ela vem para todos, independente da sua origem. Não é uma exclusividade dos judeus. No texto da nossa leitura de hoje, Paulo nos ensina que é através de Jesus que a vida de Deus chega até as pessoas. E é o mesmo Jesus que faz uma oferta de salvação indistinta, destinada para todos, sem exceção. Gente, para deixar bem claro para os romanos que a salvação de Deus é oferecida para todos, Paulo faz um jogo de oposição entre duas figuras, Adão e Jesus.
Adão é uma figura de uma humanidade que abre mão de Deus na sua vida. Uma humanidade que escolhe o caminho da autossuficiência, do orgulho e do egoísmo. A autossuficiência, pessoal, é quando a gente acha que não precisa de Deus na vida. A escolha de Adão gera sofrimento para essa humanidade, através da desarmonia que causou no mundo, quando foram se disseminando as consequências do pecado entre as pessoas. E o resultado de tudo isso, o resultado do pecado e das suas consequências, é a morte. E devemos entender a morte aqui, tanto no contexto físico, no sentido biológico, quanto no sentido espiritual, no sentido de um afastamento temporário ou definitivo de Deus. Um afastamento de Deus que é a fonte da própria vida. Já Jesus propõe para a humanidade um outro caminho, um caminho totalmente diferente daquele que foi escolhido por Adão. Jesus viveu sua vida numa escuta permanente de Deus, numa comunhão indissolúvel com o Pai. Jesus viveu uma vida de obediência aos projetos do Pai, aos projetos de Deus. Esse estilo de vida, esse caminho, leva à superação do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência que a gente viu na escolha que foi feita por Adão. Essa escolha feita por Jesus faz com que possa nascer o que Paulo chama de homem novo, totalmente liberto das amarras do pecado e que vive em comunhão com Deus, que é o autor e a fonte de toda a vida. Jesus veio fazer para a humanidade uma proposta para trilhar um caminho de obediência e de comunhão com o Pai. E esse caminho vai conduzir as pessoas em direção a uma vida plena e definitiva, vai conduzir a humanidade para a salvação. Gente, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não cair nas armadilhas modernas que querem ensinar para as pessoas que a fonte de vida e de salvação não está em Deus, mas está nas próprias pessoas e nas conquistas que elas podem obter. Essa é uma ideologia falsa. O nosso mundo moderno privilegia e exalta demais o individualismo, que talvez seja a nova autossuficiência, que pode nos levar para o caminho escolhido por Adão, um caminho de orgulho e de egoísmo. O mundo moderno tenta nos ensinar que só vamos encontrar realização plena se a gente seguir o nosso próprio caminho e as nossas próprias vontades. Não é necessário a gente prestar atenção ao que Deus nos diz, porque isso pode limitar, pode atrapalhar os nossos projetos. Cuidado com esse discurso, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado com discursos desse tipo. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente pode se perguntar se essa cultura moderna tem feito a humanidade mais feliz. A gente pode se questionar onde termina esse caminho que insistentemente nos incentivam a trilhar. Quantos e quantos desses chamados influencers pregam coisas desse tipo? Se a gente olhar com um pouco de profundidade, a gente vai ver como tantas pessoas na nossa sociedade se sentem totalmente perdidas e sem nenhuma referência, porque elas estão uma hora aqui, uma hora lá, elas acreditam uma hora em fulano, outra hora em ciclano, elas não têm um rumo de vida, elas apostaram as suas vidas em propostas falsas de salvação, e não nos verdadeiros valores que Deus não cansa de tentar mostrar para nós, não cansa de tentar nos ensinar através de tantos profetas antigos e modernos. Nós temos que tomar cuidado para não cairmos no discurso do mundo. Olhemos para Jesus, olhemos para o que Ele nos ensinou. Peçamos ao Espírito Santo a graça de valorizar os ensinamentos de Jesus, de desejar o conhecimento daquilo que Ele nos ensinou, de um conhecimento profundo, de um conhecimento transformador, de um conhecimento que não permite que nós sejamos influenciados por tantas besteiras que a gente escuta todo dia na internet. Sejamos atentos ao Evangelho, sejamos atentos às Sagradas Escrituras. É lá que está a verdadeira felicidade. É lá que está o caminho que nos leva até Jesus, até Deus, até a verdadeira felicidade. No nosso evangelho de hoje, a gente continua no mesmo ambiente lá da semana passada, lembram? Onde Jesus envia para o mundo aqueles discípulos que tinham sido chamados por ele, que escutaram com atenção os seus ensinamentos e que foram testemunhas dos seus sinais.
Esses discípulos vão ser os continuadores da missão libertadora iniciada por Jesus. Mas antes deles partirem, eles recebem mais algumas instruções de Jesus. Mateus, gente, escreveu o seu evangelho na década de 80 do século I, quando já reinava o imperador Domiciano, que não era um cara simpático ao cristianismo. No ambiente em volta das comunidades cristãs, já existia um clima de crescente hostilidade e que acabaria culminando em uma perseguição oficial e organizada contra os cristãos. A comunidade para a qual Mateus escreve seu texto era uma comunidade que estava empenhada em anunciar a boa nova de Jesus. Era uma comunidade de natureza missionária. Mas como não podia deixar de ser, os missionários, os profetas, aqueles que anunciam a palavra de Jesus, acabam sempre enfrentando muita resistência ao seu trabalho, como a gente já viu hoje na primeira leitura, quando a gente leu sobre o profeta Jeremias. Toda essa resistência, essa perseguição, acaba por criar desânimo nas pessoas, acaba gerando uma espécie de frustração. Quem é que nunca, se sentiu assim? E já sabendo disso, Mateus escreve uma espécie de manual missionário, com o objetivo de nos mostrar que a atividade missionária é uma necessidade para as pessoas que se identificam com Jesus. A Boa Nova precisa ser constantemente anunciada pelas pessoas, com o objetivo de atingir todos. Hoje, somos nós os continuadores desse anúncio, da missão salvadora e libertadora de Jesus, que só pode atingir a todos se aqueles que recebem o seu anúncio continuarem a propagá-lo pelo mundo. Vocês concordam? Pois é, nós podemos retirar da nossa leitura do Evangelho de hoje, pessoal, uma frase que talvez seja o seu tema central e que serve para nós. Reflitam: não tenhais medo. Essa frase aparece por diversas vezes no Antigo Testamento, dirigida ao povo de Israel, ao povo eleito como um todo ou a algum profeta especificamente. Deus confia uma missão a esse povo ou a um determinado profeta, sabendo que o missionário vai ser confrontado com muitas forças contrárias ao seu anúncio. Mas, como contrapartida, Deus garante que estará presente do seu lado, ajudando e protegendo o seu enviado. Esse é o contexto central do nosso evangelho de hoje, onde Jesus assegura a sua presença, a sua ajuda e a sua proteção, para que os discípulos consigam superar o medo e a angústia que as perseguições poderiam causar. A gente pode dizer que essas palavras de Jesus podem ser associadas à última bem-aventurança proclamada lá no Sermão da Montanha e que diz: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Prestem bem atenção nisso. Em primeiro lugar, Jesus pede aos discípulos que o medo que eles porventura vierem a sentir não impeça que a boa nova do Evangelho deixe de ser proclamada, ficando restrita a um pequeno grupo de pessoas privilegiadas. Mas Jesus quer que essa mensagem seja proclamada com coragem, com determinação, como o próprio Jesus fez, como o próprio Jesus disse, que ela seja proclamada de cima dos telhados, com o objetivo de mudar o mundo, com o objetivo de mudar as atitudes das pessoas em relação aos seus irmãos, para que a Boa Nova se torne uma mensagem, de fato, libertadora para a humanidade. Logo após, Jesus pede que os discípulos não se deixem vencer pelo medo da morte do corpo, da morte física. O maior risco para o discípulo não é o que os perseguidores podem fazer com eles, tirando deles a vida física nesse mundo. Mas o que deve ser decisivo para eles é a possibilidade deles perderem o caminho para a vida plena, para a vida definitiva ao lado de Deus. O discípulo deve saber que a vida plena, gente, é um dom que Deus oferece para todos aqueles que acolhem a sua proposta de salvação e que colocam suas vidas a serviço do reino. Por isso, os discípulos de Jesus não devem viver com essa angústia dentro deles, com esse medo dentro dos seus corações, ao ponto que isso os impeça de cumprir a sua missão, de cumprir a missão que foi dada a eles. E por fim, Jesus convida os discípulos a confiarem plenamente em Deus. Talvez essa, pessoal, seja a parte mais difícil para a gente.
Para isso, Mateus se utiliza de duas imagens. A dos passarinhos, que apesar de pequeninos e de frágeis, dispõem sempre da ternura, do cuidado e da atenção de Deus. E dos cabelos da cabeça das pessoas, que estão todos contados por Deus, como uma forma de mostrar como Deus conhece em profundidade a cada um de nós, individualmente, como Ele conhece todas as nossas dificuldades, as nossas limitações e os nossos problemas. Peçamos a Deus a graça de confiar em Deus como os passarinhos confiam. Jesus apresenta a Deus aos discípulos como um pai, cheio de amor e de carinho, sempre preocupado com o cuidado de cada um dos seus filhos, que entende e protege individualmente. Portanto, pessoal, depois de conhecerem, de serem apresentados ao rosto de Deus, ao rosto do Pai, não há mais motivos para que o medo tome conta deles. Não há mais motivo para que tenham medo das pessoas, nem das perseguições que possam ocorrer. Mas prestem atenção às últimas palavras da nossa leitura de hoje, onde Jesus faz uma séria advertência, onde ele diz aos discípulos que é a atitude deles diante das dificuldades que vai definir o seu futuro. Aqueles que se mantiverem fiéis a Deus e ao seu projeto vão encontrar o caminho da vida. Mas, por outro lado, aqueles que ficarem instalados na sua comodidade, numa vida morna, sem riscos, sem aborrecimentos, não vão encontrar o caminho da vida, não vão poder fazer parte da comunidade de Jesus. Atentemos para essa advertência, porque ela serve muito bem para a gente. Pessoal, como a gente viu nas leituras de hoje, o projeto de Jesus não é um projeto simpático para o mundo. Não é um projeto visto com bons olhos, aplaudido, aclamado por aqueles que comandam as sociedades ou pelos construtores da opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, é um projeto que nos questiona o tempo todo, que nos provoca, que nos convida a agir diante de tantas injustiças que a gente vê todos os dias. É um projeto que tem a capacidade de abalar os fundamentos dessa ordem injusta sobre a qual a nossa sociedade é construída. O nosso mundo, hoje, encontrou em muitos lugares formas menos sangrentas do que aquelas que foram utilizadas pelo Império Romano para calar, para abafar, para impedir o avanço do projeto de Jesus. Mas a gente vê os cristãos sendo, hoje em dia, ridicularizados, caluniados, diminuídos em suas palavras e em suas atitudes por serem cristãos, por irem contra a ordem mundial, por irem contra esse projeto cultural que quer destruir o ser humano. Por outro lado, a gente vê um massacre de propagandas enganosas a respeito de uma enormidade de falsos valores, de falsas propostas de salvação, que acabam fazendo muito barulho e confundindo, desorientando a mente das pessoas, que acabam fazendo com que elas se questionem sobre até que ponto vale a pena lutar pelos valores de Deus. Não caiam nesses argumentos. Ser profeta não é uma missão fácil. Nunca foi e nunca será. Mas que a palavra de Deus, que nos foi proposta na liturgia de hoje, possa fazer com que a verdadeira face do Pai se revele para nós, para que nós possamos descobrir no coração de Deus um local onde a gente possa ter a certeza de que poderemos nos abrigar. Um coração cheio de amor, cheio de ternura, cheio de atenção e de cuidado com cada um de nós. E que essa descoberta possa reavivar em nós a determinação de sermos profetas, de sermos anunciadores da sua boa nova no nosso tempo, na nossa comunidade, nas nossas famílias, em todo o nosso pequeno universo de influência, em todos os lugares onde estivermos presentes. Sejamos firmes na missão de ser discípulo. Ela não é fácil, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda e com a inspiração do Espírito Santo, nós conseguimos seguir em frente. Peçamos a Deus essa graça. É essa a missão de cada um de nós. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal.
Quem puder, compartilhe o nosso trabalho nos grupos de WhatsApp da família, do trabalho, da igreja. Façam o Vox Católica chegar a mais pessoas. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvinte. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.